Fala pessoal, mais uma aula, mas tava já 3 semanas que eu não gravo, 2 semanas, alguma coisa assim. Mas algumas aulas que a gente fez aí durante o curso foi de resolução de alguns exercícios e tira dúvida, tá? Esse tipo de aula, claro que eu vou dar prioridade para a gravação das aulas de conteúdo, tira dúvidas, essas coisas aí a gente fica para momentos posteriores, ok? Aqui nessa aula de agora, eu quero mostrar para vocês o uso do porquê, né? O uso de porquê. Então, como a gente deve usar essa palavrinha. São 3 tipos e uma ali especial que tem um acentozinho, tá? Esse é um assunto que não é difícil. Então, é só você fazer a ficha direitinho, fichar esse conteúdo todo bonitinho, que você vai conseguir dar conta fácil, fácil, tá? Então vamos aqui para cá. Primeiro slidezinho aqui, então. Bom, então, uso do porquê. Então, aqui você tem essas frases, ok? Que são essas frases, você tem os porquês aqui, tá? Então, primeiro porquê é esse aqui, tá? Então, ó, separado e sem acento. Separado e sem acento. Então, esse é o primeiro tipo de porquê, separado e sem acento. Quando é que ele vai ser usado, tá? A gente vai ver já já. Além desse aqui, tá? Além desse cara aqui, nós temos também essa variação ali, ó. Nós temos essa variação aqui. Esse tipo de porquê. E eu vou começar com ele, tá? Eu vou começar com ele aqui. Então, o que, é que você vai colocar aqui? Ó? Então, esse tipo de porquê aqui, tá? Eu já vou colocar aqui só um visualzinho. Então, você vai usar no final de frase, tá? Então, já fica ali, tá? Então, final de frase, você vai usar esse bonitão aqui, ok? Então, tá aqui. Mas vamos para cá. Então, deixa esse aqui destacado, por enquanto, tá? Então, vamos para cá. Então, se liga. Esse porquê aqui, separado, deixa eu botar a caneta. Esse porquêzinho aqui, ó, separado, ok? E sem acento. Aí aqui vem a primeira regrinha aqui, ó, tá? Ele vai ser usado em frases interrogativas, ou seja, em perguntas, tá? Perguntas. Então, esse porquê aqui ele vai ser usado para perguntas, tá? Perguntas. Professor, só isso aqui é necessário para a gente conseguir responder com perfeição? Não, não, tá? A gente vai precisar saber a equivalência. Equivalência, tá? Um sinônimo para esse porquê, um sinônimo, tá? Então, qual é o sinônimo? Então, você pode trocar esse porquê aqui, ó. Você vai usar esse porquê quando ele significar por qual razão. Vou tirar até esse motivo aqui. Então, equivale a por qual razão. Ou seja, então, você faz uma frase, por exemplo, aqui, então, olha só as frases, tá vendo? Por que não veio? Por que não veio? Ou seja, você poderia trocar o porquê por qual razão não veio. Então, veja, por qual razão não veio? Tá? Então, esse porquê, quando ele equivale a por qual razão, você deve usá-lo separado, sem acento. Olha outra frase aqui, tá? Que também é uma pergunta. Aí, ó. Aqui falou sobre pergunta direta. Pergunta direta é pergunta com interrogação, tá? Pergunta com interrogação é pergunta chamada pergunta direta. Pergunta indireta, sem interrogação, tá? Pergunta direta é como essa aqui, ó.
Por que você não veio? Por que não veio? Aí, interrogação. E aqui, ó. Gostaria de saber por que lutamos, tá? Gostaria de saber por que lutamos. Isso aqui é uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta, tá? Ah, Nelson, mas está com ponto final. Não importa. Isso aqui, claramente, você vê que é uma pergunta, tá? E aqui, eu só gostaria de saber, aí, ó, por qual razão, por qual razão lutamos, ó, por qual razão lutamos. Ou seja, você consegue encaixar o por qual razão no lugar do porquê. Então, qual é o porquê que tem o significado de por qual razão? Porquê separado, sem acento. Ele não veio, aí por quê? Ó, lembra que eu disse a vocês? No final da frase, ó, aqui, ó, mas tá no mesmo. Ela não veio, ela não veio. Por qual razão? Olha só, por qual razão? Veja que encaixa perfeitamente isso. Ela não veio por qual razão? Ou seja, se você conseguiu encaixar o por qual razão, significa que é esse porquê aqui, separado, tá? Aí aqui, beleza, é esse. Só que, aí aqui um detalhe, tá? Detalhe. Esse porquê está no final da frase. Ele está no final, ou seja, ela é a última palavra da frase. Quando isso ocorre, tá? No final da frase, qual é o que é que a gente tem que fazer a mais? A gente tem que colocar o acento. No final da frase, a gente tem que colocar o acento. Então, você vai colocar aí. No final da frase, então, no final, vírgula. Ele tem acento. Ok? Então, esse porquezinho aqui, ó, que significa por qual razão. Se ele vier no final da frase, ele tem que vir com acento. Tá? No final da frase. Aí, ó, outra regrinha, tá? Aqui, ó. Agora, você soube por quê, certo? Agora você soube por quê, certo? Aí. Agora você soube por qual razão? Agora você soube por qual razão. Aí, beleza. Então, isso aqui é a mesma coisa que separado, sem acento. Porém, ele está no final. Aí, aqui, ó, olha a dica, tá? Olha a dica. Então, essa partezinha aqui, bonitinha, tá? Essa parte aqui, ó, veja. Ela está antes de uma vírgula. Observe ali, tá? Observe. Então, essa mesma ideia, tá? No final de frase, a gente pode acrescentar. No final de frase, ele tem acento. E também, no final de frase, e também antes de vírgula. Antes de vírgula. Ok? Antes de vírgula. Então, dois casos que esse porquezinho aqui vai ter acento, tá? Antes de vírgula, tá? Antes de vírgula, ele tem que vir com acentozinho. E também no final da frase, certo? Além dessas anotações que eu fiz aqui, além dessas anotações, esse porquê também, ó, ele pode equivaler a pelo qual, pela qual,
Exemplos, tá? Exemplos, tá? Então, ela é a mulher porque me apaixonei. Ou, ela é a mulher, aí, ó, pela qual, tá? Esse porque aqui ele está significando pela qual me apaixonei. Ou seja, se você usa pela qual, também você vai usar o porquê separado. Ok? Sem acento. Lembrando que acento é só para o final da frase. Não conheço as pessoas porque espero. Não conheço as pessoas pelas quais espero. Então, pessoas pelas quais espero. Então, esse porquê aqui, ele significa essa frase aqui, ou essa frase, ela troca facilmente pelo porquê. Ok? Então, recapitulando. Quando é que eu devo usar o porquê? Porquê separado, bonitinho assim. Dois casos. Quando você tem ele significando por qual razão, por qual razão, por qual razão, ou no segundo caso, pelo qual, tá? Pelo qual. E suas variações. Que variações são as? Pelo qual, então? Pela qual, não é isso? Pode ser pelos, tá vendo? Os plurais, né? Pelos quais. Então, os plurais também encaixam aqui, tá? Então, é isso aí, tá? Vamos lá, passando. Esse porquê, gente, aí aqui vocês têm que entender uma coisa. Esse porquê aqui, ó, tá? Que ele vem separado, desculpa, junto. Esse porquê que vem junto, vocês têm que ter bastante cuidado, tá? Ele é uma conjunção, ou seja, ele liga duas coisas, tá? Ele vai ligar duas coisas. Aí, ó, veja, equivale a pois, ou então, por causa que é aquela mesma coisa. Então, você pode trocar, tá? Você pode trocar. Então, esse porquê aqui, ele é igual, tá? A pois, em alguns casos, você consegue trocar facilmente, tá? Ou também, por causa por causa que. Então, ele equivale a esses dois aí, tá? Então, frases do tipo assim, ó, tá? Frase de não veio à aula, vírgula, pois estava doente. Então, veja essa frasezinha. Não veio à aula, pois estava doente, tá? Então, eu poderia dizer assim, eu poderia dizer assim, ó, porque estava doente, ou ainda posso colocar outra versão ali, ó, por causa que, estava doente, tá? Então, esse porquezinho ali, ele juntinho e sem acento, ele tem esses usos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, então, olha só. Aí, eu preciso ainda dizer que isso aqui já disse, não é uma conjunção, ou seja, liga, vamos dizer assim aqui, ó, duas ideias. Liga duas ideias. Nas questões que a gente respondeu, teve alguma questão, tá? Que a gente não conseguiu, só pela troca, saber com perfeição se a gente tinha acertado ou não. Aí aqui eu vou colocar uma coisa muito importante. Ó, esse porquê aqui,
junto, esse porquê, ele indica causa e efeito. Ele indica causa e efeito. Ou seja, ó, um exemplo, tá? Comprei um carro, aí tá aqui, ó, comprei um carro. Aí, porque preciso trabalhar em outra cidade. Então, olha só, comprei um carro, trabalhar em outra cidade, tá? Trabalhar em outra cidade. Então, veja, esse tipo de porquê aqui, ele sempre vai relacionar duas coisas. Sempre. Então, por que comprei um carro? Porque preciso trabalhar em outra cidade, ou seja, deslocamento. Então, esse porquê aqui, ele sempre vai trabalhar com uma coisa que gera outra. Uma coisa que gera outra, tá? Causa e efeito, ou causa e consequência. Ó, veja, vamos lá, vamos grifar aqui para você observar. Então, olha só. Não fui à escola, eu não fui à escola. Então, a primeira coisa aqui, eu não fui à escola. Não fui à escola. Aí, segunda coisa, ali, segunda coisa. Estava doente. Veja. Não fui à escola, estava doente. Aí eu pergunto: estar doente foi a causa dele não ir para a escola? Foi. Opa, então aqui eu tenho duas ideias. Ali eu tenho duas ideias. Então veja aqui, vamos botar assim, ó. Eu tenho duas ideias. Ok? Então, duas ideias. Ou seja, eu relacionei, eu fiz uma causa e um efeito. Então, eu não fui à escola porque estava doente. Veja que eu posso trocar por essa aqui também. Ó. Eu não fui à escola por causa que estava doente. Até o pois também é ali. Ó. Eu não fui à escola pois estava doente. Mas o que é que eu quero mostrar para você? Essa parte aqui amarelinha, essa parte amarelinha e essa parte aqui azulzinha. Duas ideias. Não fui à escola, estava doente. Isso vai ajudar demais você, tá? Isso vai ajudar demais. Vamos para a próxima aqui. Ele diz assim, ó. Venha depressa. Sua presença é indispensável. Então, a primeira aqui, eu venha depressa. Vamos inverter aqui agora, venha depressa. E a outra é sua presença é indispensável. Ou seja, o que é que justifica ele vir depressa? Porque a presença dele é indispensável. Então, eu tenho causa e efeito, tenho causa e consequência, tenho a causa e o porquê disso acontecer. Então, duas ideias. Venha depressa, por causa que sua presença é indispensável. Venha depressa, por causa que sua presença é indispensável. Ok? Então, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular bonitinho. Então, ó, vamos lá. Cadê o lápis? Achei. Deixa eu apagar a tela. Presta bastante atenção nisso. Deixa eu apagar esses riscos que eu fiz também. Então, olha só, esse porquê aqui, vamos fazer uma fichinha. Então, porquê. Esse porquê aqui, quando é que a gente usa ele? A gente pode sim tentar fazer aqui o pois, né? Substituir pelo pois, ou então pela expressão por causa que. Além de substituir, a gente pode verificar o quê? A causa e consequência, ou seja, tem duas ideias, tem duas ideias, tem duas ideias,
que é a causa versus a consequência. Causa e consequência. Aí a resposta é: se tiver, não tem outra, tá? Causa uma coisa, causa outra, não tem dúvida. É esse porquêzinho aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Posso trocar ele por pois, na maioria dos casos. Posso trocar também ele por causa que, em outra maioria de casos, tá? Se a troca, você, por exemplo, vamos supor, você faz a troca e você não conseguiu ter certeza ainda, aí você aprofunda. Tem duas ideias aqui, uma coisa acontece por causa de outra, aí se tiver, você tem esse porquê. Vamos agora para o porquê mais simples. Vamos agora para o porquê mais simples, que é esse aqui, tá? É o porquê junto e com acento. É o porquê junto e com acento. Primeira coisa, você vai colocar ele aí. Toda vez que falar, não sei o quê, porquê, mais a palavra substantivo, mais a palavra substantivo, você está falando desse cara aqui, tá? É esse junto com acento. Junto com acento. Ele, você conseguirá trocá-lo tranquilamente pela palavra só embalar, só pela, ó, você consegue trocá-lo só pela palavra, tá? Você consegue só trocá-lo, troca pela palavra motivo, motivo. A equivalência desse é a palavra motivo. A equivalência dele é a palavra motivo, é o substantivo motivo. Tá? Então, olha só. Sempre vem acompanhado de determinante. Tá? Sempre vem acompanhado de determinante. Ou seja, artigo, por exemplo, a letra O, ou então a palavra um. Tem pronome também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, este. Palavra este. Tem um numeral também, né? Por exemplo, 2, 3. Então, tenho dois porquês. Então, um exemplo, tá? Queria saber este porquê. Aí aqui vamos aos exemplos, tá? Olha só aqui, observe. Aí você já pode matar a charada. Por quê? Veja. Em 80% dos casos desse porquê aqui, esse O vem na frente dele. Gente, se esse O tiver ali e você precisa colocar um porquê, se esse O tá ali, ó, então aí, vamos supor que ele perguntasse aqui, ó. Qual a palavra vai aqui? Qual é o tipo de porquê que vai ali? Então veja, aí você analisa e vê que tem um Ozinho aqui, ó. Você analisa e vê que tem um O, tá? Se tem o O aqui, na sequência, obrigatoriamente, aqui vem o porquê, tá? Junto com acento. Obrigatoriamente vem o porquê junto com acento. Aí, ó, este porquê não me convenceu. Aí, ó, eu ainda posso trocar pela palavra motivo. Eu ainda posso trocar pela... Ó, veja. Este motivo não me convenceu. Eu posso trocar. Este motivo. Este motivo não me conheceu. Qual o motivo? Ó, aqui em cima, ó. Qual o motivo de sua revolta, ou da sua revolta, tá? Esse porquezinho assim, bonitinho, ele pode ser encaixado dessa maneira. Deve haver um porquê para ele se atrasar tanto.
Deve haver um motivo para ele se atrasar tanto. Esse aqui, pessoal, não tem erro, tá? Se você tiver na dúvida, mas você conseguir encaixar a palavra motivo, se você conseguir encaixar a palavra motivo, ok, é esse que você vai. Só a palavra motivo pura, tá? Por exemplo, ó, vou colocar uma frase aqui em cima, então. Nunca, nunca imaginei, nunca imaginei aí, ó, tão importante. Olha só que frase. Nunca imaginei um porquê tão importante. Aí, um porquê, veja, aí, ó. Nunca imaginei, aí você pega aqui aí embaixo. Nunca imaginei um motivo puro, só a palavra motivo. Um motivo tão importante. Veja que encaixa perfeitamente. Então, aqui é só você colocar qual é o porquê da palavra motivo. Assim, esse aqui, lindão. Então, porquê seria o correto. Ok? Tá? Tranquilo. Tá? Tranquilo. Então, você precisa saber as equivalências, número 1. O que cada coisa equivale, né? E precisa saber nesse aqui, nesse porquê aqui, você precisa saber dessa ideia de causa e consequência, saber que é uma conjunção, ou seja, liga ideias, liga duas ideias, para poder acertar tudo bonitinho, tá? Então, ó, vamos lá, 30 segundinhos aqui para vocês. Tchan, 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 tchan. Passem para o caderno aí essa parte, certo? Então, vamos lá. Ela foi embora. Ela foi embora na próxima. Quer dizer, nem passei, né? Ela foi embora. Estava olhando aqui para outra tela e pensei que tinha passado. Ela foi embora. Aí aqui, ó. Ela foi embora por causa que estava doente. Ela foi embora por causa que estava doente. Aí aqui você verifica. Ó. Ela foi embora e ela estava doente. Quantas ideias você tem aqui? Duas. Ou seja, aqui você vai usar o porquê juntinho, tá? Porquê juntinho. Ok? Que esse é o porquê aqui, ó. Ele é o que liga a causa e consequência. Causa e consequência. Causa e consequência. Ok? Quero saber, tá? Aí aqui ficou, deixa eu só apagar só eu, tá? Quero saber por que isso aconteceu. Quero saber, aí aqui, ó. Quero saber por qual razão isso aconteceu. Quero saber por qual razão isso aconteceu. Qual é o porquê que equivale a por qual razão? Esse aqui. Tá? Essa. Não sei o porquê. Não sei o porquê. Bonitinho. Não sei o porquê. Tá? Ela saiu sem dizer o porquê. Ela saiu sem dizer o porquê. Fácil, tá? Ela saiu sem dizer o porquê. Esta é a rua, aí aqui, ó. Esta é a rua. Esta é a rua. Lembra? Esta é a rua pela qual esta é a rua pela qual passo todos os dias.
Esta é a rua pela qual passo todos os dias, tá? Ou seja, esta é a rua porque passo todos os dias. Esta é a rua porque passo todos os dias. Aí, olha só essa aqui, ó. Se o Brasil vai mal, é por causa que faltam investimentos. Mas é aqui que eu quero que vocês foquem. É aqui que eu quero que vocês foquem. Se o Brasil vai mal, é aqui, ó. Veja. Brasil vai mal. Primeira ideia. Brasil vai mal. Primeira ideia. Segunda ideia. Segunda ideia. Falta investimento. Ok? Então, tem duas ideias aqui. Tem duas ideias. Causa, consequência. Causa, consequência. Certo? Ou seja, qual é o porquê que a gente vai usar? Qual é o porquê que a gente vai usar? Porquê juntinho. Porquê juntinho. E sem acento. Ok? Aí aqui, ó. Ela chegou atrasada e nem me falou o porquê. Olha só ele aí, ó. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida, nem preciso ter. Então, se tem o O ali, se tem o O, você vai colocar esse porquê aí, tá? Bom, eu poderia colocar mais um, deixa eu botar mais um exemplo aqui, o oitavo. Deixa eu ver, tá? Ela foi embora. Ela foi embora e não me falou. Tan, 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 tan. E aí? E não me falou? Qual é o tipo de porquê que você vai usar aqui? Qual o tipo de porquê? Ela foi embora e não me falou. Ela foi embora e não me falou. Aí você, Nelsinho. Eu acho que aqui encaixa. Ela foi embora e não me falou por causa que. Encaixa por causa que, Nelsinho? Aí a pergunta é: o que você acha? Responde aí para mim. Será que encaixa? Acredito que sim, né? Mas veja, ela foi embora e não me falou por qual motivo. Também encaixa essa, né? O por qual razão. Tá? Por qual razão. Aqui, essa também encaixa, essa não encaixa. E aí, Nelson, e agora? O que, que eu vou usar? Pronto, aí agora é onde o bicho pega, mas nem tanto. Por que pega, mas nem tanto? Veja, para você usar por causa que, é necessário ter duas ideias. Para você usar o por causa que, é necessário ter duas ideias, tá? Aqui você tem, ó, ela foi embora. Ela foi embora. É a primeira ideia. E a causa dela ter ido embora não está aqui, ó. Então eu tenho aqui, beleza, eu tenho a consequência. Mas cadê a causa? Não está. Cadê a causa? Não tem. Ou seja, não tem a causa. Não tem a causa. Se não tem a causa, ou seja, isso aqui não é causa e consequência, então é o quê? Vai ser por qual razão? E por qual razão é esse porquê aqui? Aí, detalhe, tá certo já desse jeito que eu coloquei? Tá certo? Não, porque falta o quê? Quando está no final, tem de receber acento. Ok? Quando está no final, tem de receber acento.
certo? É esse mesmo porquê aqui, ó, veja. Tá? É esse mesmo porquê, separadinho assim. Porém, por estar no final, ele recebe o acento. Ó, beleza? Vamos lá, continuando. Bom, aí aqui nós temos uma revisãozinha, né? Então, ó, esse porquê aqui, ó, ele une duas orações, né? Aí tá aqui, ó, duas ideias, tá? Com uma relação de causa e efeito. Deixa eu passar aqui, que eu esqueci. Ele une duas ideias com uma relação de causa e efeito. Então, porquê? Esse porquê aqui, ó, junto, bonitinho, tá? Une duas orações, ou seja, duas ideias, duas mensagens. E é uma relação de causa e efeito. Uma coisa ocorre por causa de outra. Essa aqui você pode trocar pela palavra pois. Em alguns casos vai encaixar perfeitamente, né? Ela foi embora, vírgula, pois estava doente. Ou seja, pois, você pode usar o porquê junto, tá? Sem acento. Também pode ser utilizado pela expressão por causa que. Essa é a expressão melhor que você existe por causa da, ó, não é causa e efeito, então aqui eu já estou perguntando a causa, tá? Beleza. Mas o melhor para você ter essa ideia, duas ideias, duas mensagens, tá? Esse outro porquê aqui, ó, juntinho, com acento, ele é muito fácil, ele é um substantivo. Ele admite determinante, ou seja, antes dele, sempre vem, por exemplo, o, ou ou a palavra este, ou, por exemplo, dois. Isso aqui é que são determinantes. O mais importante para ela é que você consegue ter como equivalente a palavra motivo, ou seja, você consegue trocar pela palavra motivo e dar um encaixe perfeito. Ele admite plural, tá? Por exemplo, assim, ó, gostaria, olha só, gostaria de gostaria de saber os porquês, tá? Desse jeito. Os porquês da minha demissão. Gostaria de saber os porquês da minha decisão. Ou seja, ó, se esse determinante aqui, ó, os, estiver no plural, esse porquê aqui também vai ficar no plural, tá? Gostaria de saber os porquês. Ele admite plural, tá? Esse aqui também já estudamos, porque separado sem acento. Ó, esse aqui, ó, ele vem no final, né, com um acentozinho. Então, ó, ele significa o quê? Duas coisas, né? Ele pode significar pelo qual ou pela qual, né? Esta é a rua pela qual eu passo, ou seja, no meio e no início da frase você usa, tá? Ele também pode ser utilizado como uma pergunta normal, né? Por qual razão? Então, por qual razão? Por qual razão? Ok? Por qual razão? Certo? E se vier no fim da frase, ele vem com acento. Se vier no fim da frase, ele tem acento. No meio e no início da frase não tem acento, tá? Facinho. Observação bastante importante a respeito da palavra
que. Observação aqui muito importante a respeito da palavra que. Beleza? Então, preste atenção nela. Só para você notar como ela funciona. Então, as particularidades do que. Então, o vocábulo que, ele tem uma característica, ou seja, às vezes você pode lê-lo com o som exclusivo de que, forte, e algumas vezes é possível fazer a leitura com o som de i. Você vai observar nas frases, tá? Então, por exemplo, a mesma ideia para o, por exemplo, ó. Quando você diz, ó, gosto de, falando simplesmente, ó, gosto de uva. Gente, quando a gente fala isso aqui rapidamente, a gente não fala gosto de uva, né? O som forte. Gosto de uva, gosto de sorvete, gosto de. A gente lê de, porque é fraco, é um som fraco. Então, assim, por exemplo, tá? A rua que eu conheço. A rua que eu conheço. Então, a gente fala com o som de i, ou seja, sempre que a gente falar com esse som de i, ele é átono. Átono, ou seja, sem acento. Ok? Beleza? Então, átono, som de i, sem acento. Tônico, tá? Tônico, som de é mesmo, gosto, que, aí ó, com acento. Com acento. Beleza? Então, o vocábulo que será acentuado sempre que for tônico. E quando é que ele vai ser tônico? Quando ele tiver som de é. Quando ele tiver som de é. Não tem como você dizer assim, por exemplo, eu vou mostrar as frases, tá? Então, já vou mostrar a frase. Então, no final de frase é uma obrigatoriedade. Então, obrigatório no final de frase, não é. No final de frase ele nunca é tônico, ou desculpa, átono, obrigatório, tá? Quando ele representa um substantivo, ou seja, quando ele pode ser trocado por outra palavra, e antes de pausa também, por exemplo, vírgula, tá? Antes de uma vírgula, por exemplo, ele pode também. Olha só as frases. O que ele está fazendo? Ou melhor, aqui, ó. Ele tem medo de quê? Veja. Não tem como eu dizer que ele tem medo de que, né? Ou seja, aqui é o som do mesmo. Som de puro. Ele tem medo de quê? Não tem como assim, ó, veja, não tem como falar assim, ó. Ele tem medo de que? Não, não. Ele tem medo de quê? Aqui só dá para ler como que mesmo, que. Ou seja, tônico. E ainda mais está no final da frase. Então, perfeito aqui assim. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Aqui, tranquilamente, a gente pode ler, ó. Então, podemos ler como ir, tá? Ah, assim, mas dá para ler assim, o que ele está fazendo, beleza? Mas se você ler normal, vai verificar que é possível entender perfeitamente, ó, o que ele está fazendo. Então, aqui ele é átono. Aqui ele é átono. Ou seja, sem acento. Sem acento. Ok? Sem acento. Você está fazendo o quê? Com acento. Tá? Ele tem um quê de mistério. Ele tem um que de mistério? Não. Ele tem um quê de mistério. Tá? Ele tem um quê de mistério. Então, olha só, aqui ó, vem sempre, num caso como esse aqui, isso aqui a gente chama de artigo. Tá? Então, aqui é
Aqui é a ideia do que esse que aqui ele representa um substantivo. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Então aqui é átono também. Não sei o que aconteceu. Então aqui é átono, ou seja, sem acento. Sem acento. Ok? Você vê aqui por quê? Para quê? Então olha só. Acento antes de pausa, né? Antes de vírgula. E aqui no final da frase, acento também. Então, muito tranquilinho isso aí, tá? Bem tranquilo, sem maiores dificuldades. Então, antes de falar sobre, antes de terminar aqui, ó, então, por que? Revisa tudo bonitinho. Na dúvida, manda para mim aí, tá? A gente vai revisar agora aqui o uso do mal, tá? O uso do mal e do mal. Mal com L. Então, vamos fazer assim. A gente vai usar eles e tem e a gente tem, vamos dizer assim, como verificar, tá? Então vamos lá. Mal com L. Aí a verificação. Verificação. Qual é a verificação desse aqui? É a palavra bem. Bem. A gente verifica, tá? E esse mal com U, qual é a verificação dele? É a palavra bom. É a palavra bom, tá? Então, esse mal aqui, ele tem como equivalente contrário, bom, tá? Esse mal aqui, ele tem como equivalente contrário, bem, tá? E também a expressão logo o quê? Então, veja, ó, olha só. O mal de Parkinson é uma doença incômoda, tá? O mal de Parkinson, tá? Mal, ó. Mal aqui vem de algo que faz mal. Então, se faz mal, pode fazer bem. Então, aqui, ó, tá? Então, esse mal aqui é algo que faz mal, ou então algo que faz bem. Então, olha só, contrário é equivalente, ou seja, tá certinho aqui. A pessoa anda mal, ou seja, anda bem, não tem como dizer anda bom. Fala bem, é o equivalente contrário, tá? Então, se é fala bem ou anda bem, então é esse mal com L, tá? Lembrando que isso aqui é a verificação, tá? Os jogadores jogaram, aí aqui, ó, mal com L. Por quê? Porque a equivalência contrária, ou se você quiser dizer o contrário, seria os jogadores jogaram bem. Os jogadores jogaram bem. Os maus pais fazem mal ao filho. Olha só aqui, ó. Os maus, aí, ó, olha só, mal com U. Por quê? Os bons, não é isso? Ó? Os bons. Se o contrário é os bons, então o mal que você vai usar é mal com U, tá? Fazem bem ao filho, ó, já aqui, ó, o contrário é fazer bem ao filho, ou seja, mal com L, tá? Tem um amigo que é muito mal, tem um amigo que é muito bom, tá? Tem um amigo que é muito mal, tem um amigo que é muito bom. Então, vamos lá. Mais um. Então, deixa eu colocar aqui exemplos. Então, mal, vamos recapitular. Mal com L é o contrário de bem. A gente verifica pela palavra contrária, tá? Mal com U é o contrário de bom. Então, quando você fala assim, ó, ele, exemplos, tá? Exemplos. Ele é
Pai. Ele é um mau pai. Ele é um mau pai. Aí, ele joga, ele joga mal todo dia. Todo dia. Outra. O time tem um mau técnico. E o outro, mal chegou e logo foi trabalhar. Então, um exemplo aqui. Trabalhar. Escrevi aqui de todo jeito. Bom, vamos lá. Aí aqui a gente vai fazer a verificação pelo contrário. Então, veja. Aí eu vou fazer assim, tá? Ele é um... Aí aqui é para você utilizar mal ou mal. Para você saber quem é quem, você vai dizer essa frase utilizando ou bem, se você utilizar bem, ou bom, tá? Ele é um bem pai ou ele é um bom pai? Então, o contrário quer dizer bom pai, ou seja, mal com o. Ele é um mau pai. Ele joga mal todo dia. Aí ele joga bem todo dia ou ele joga bom todo dia? Ele joga bem todo dia. Então, é esse mal aqui, tá? Bem. Quando você fala ele joga bom, tá errado, tá? O time tem um mal técnico aí. O time tem um bem técnico ou um bom técnico? Um bom técnico, tá? Deixa eu apagar, tá bom. Ou seja, aí eu tenho que usar qual mal? Então, o mal que é para usar é o contrário de bom. Quem é o contrário de bom? Mal com o. Mal. Mal chegou e logo foi trabalhar. Aí aqui você pode botar logo que. Lembrar também. Logo que é a mesma coisa que esse bem aqui, tá? Mas dá para você se ligar, tá? Dá para você se ligar. Bem chegou ou bom chegou? Bem chegou. Então, qual é o mal que você vai utilizar? Mal com L. Certo, pessoal? Então, essas foram... isso era o que eu queria passar para vocês hoje, tá? Continua trabalhando, continua estudando, faz aí as fichinhas e responde questões, tá? Quem ainda não comprou o curso de questões, né, o site de questões, compre. Você precisa comprar. Você precisa comprar, tá certo? Um abração e até a próxima aula, se Deus quiser.